Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Eu sou o Bruno Lanaro. E eu sou o Léo Lousada. E hoje a gente vai falar sobre Prometeu e a Caixa de Pandora. A gente prometeu e vai cumprir. Muito bem, antes de falar da história, é legal falar que na mitologia grega uma porrada de gente falou sobre os mitos. Então hoje a gente vai falar de um mito que foi escrito por um monte de autores. E versões levemente diferentes. O principal tá ali. O cerne, né? A essência tá ali. Mas como chega até esse ponto, ele varia um pouquinho. Então Platão, vários caras falaram dele. Então a gente vai dar pelo menos duas versões diferentes, só pra a gente comparar um pouquinho. E vocês vão perceber que são muito parecidas. Elas só mudam um aspecto aqui, outra coisa ali, mas como a gente já falou, a essência é a mesma. Então vamos lá. Quem foi Prometeu? Ele é um cara que ele fazia muita promessa. Muita. E sempre falavam dele. Ele é aquele cara que prometeu. Não é esse? Não. Tá bom. Ele era um titã. E ele era filho de um outro titã chamado Jápeto. Ah, não é Gepeto? Não é o Gepeto, ele não é o Pinóquio. É o Jápeto ou Iápeto também vocês vão encontrar. E a titanesa era uma oceânide chamada de Ásia. Não, se era uma oceânide não era uma titanesa. Ah, devia ser, eles não era a mesma coisa? Não, tá bom. Ela era uma oceânida chamada de Ásia, ou Clímene. Isso. Eu adoro esses nomes. Prometeu tinha como irmãos famosos Menécio, que é super famoso, todo mundo já deve ter ouvido falar de Menécio, só que não. Epimeteu, tem um nome bem sugestivo. E por último, Atlas, que é o cara que segura o céu lá em cima, no firmamento. Exatamente. Epimeteu é aquele que vê depois. E o Prometeu é aquele que vê antes. E antevê as coisas. Isso, por isso que ele pode prometer, entendeu? Nossa, que péssimo. Não, foi bom. O Prometeu tinha o dom da vidência. Isso vai facilitar a vida dele no futuro, inclusive. Com certeza, né? Você pode ver o futuro, facilita. Já o Epimeteu, coitado, ele já via as coisas depois que elas aconteciam. Imagina você ver depois uma coisa. A coisa aconteceu e você ainda tá... É uma maldição, né? Mas é um símbolo legal, né? Daquela pessoa que tá ali no meio do caos, do problema e não consegue enxergar que tá no meio da tempestade, né? E acha que tá tudo certo, tá tudo bem. Então, antes de Prometeu ficar famoso, com a história que a gente vai contar, é legal falar que ele era um titã, como a gente já disse, e os titãs, eles eram os deuses que mandavam na porra toda. E ele era filho, né, de dois titãs, também era dessa classe de titãs. E lembra aquela historinha de quando o pai de Zeus, que era Cronos, comia os seus filhos? E que a mãe dele, com medo de que o pai comesse Zeus também, ela embrulhou uma pedra num pano, deu para Cronos comeu a pedra achando que estava comendo Zeus, e Zeus foi criado dentro de uma caverna escondido. Quando Zeus cresceu, ele liderou uma guerra contra os titãs, chamada de Guerras Titânicas. Não, de Titanomaquia. Eu adoro esse nome, acho animal esse nome. E aí Zeus, junto com os deuses que depois ficaram conhecidos como Olimpianos, os deuses do Olimpo, venceram essa guerra. Só que Prometeu, como ele tinha o dom de ver o futuro, ele previu que Zeus ia ganhar a guerra. Então ele falou, vou dar uma de espertão. Vou sair fora e falar, Zeus, sou seu amigo, te ajudo aí no que você precisar. Então ele acabou, quando os titãs foram presos lá no Tártaro, Prometeu não foi aprisionado. Nem Epimeteu. Prometeu chamou Epimeteu. Exatamente, chegou para Epimeteu e falou, Epimeteu, tu é meu brother, meu irmão, fica do lado de Zeus. Atlas não ouviu Prometeu. E aí, em vez de Zeus jogar Atlas no Tártaro, ele deu um castigo de Atlas carregar o céu nas costas. Aquele cara que segura o globo em Nova York? É ali no Rockefeller Center, em frente à Catedral de St. Patrick. É o Atlas. Então eles são importantes, os titãs, porque eles são antecessores aos deuses. Teve essa guerra, Zeus e sua tropa ganhou, liberou os irmãos dele, que estavam dentro da barriga de Cronos, e assim ele começou a reinar. Dividiu o mundo entre inferior, que foi dado para Hades, o mundo aquático foi dado para Poseidon, e o céu e a terra para Zeus. Ficou com ele. Quando o mundo foi criado, antes das coisas virem se manifestar,
elas ficavam algo como que na terra. E aí, antes de vir, então, a terra, a manifestação em si, ficou a cargo de Prometeu e Epimeteu darem características específicas para cada ser vivo, especificamente para cada animal. Então, para um animal, ele deu asa, para outro deu uma carapaça mais forte, escama e assim por diante. Epimeteu era responsável por distribuir essas qualidades. Bem lembrado. Epimeteu é quem distribuía e Prometeu ficava... Ele era o gerente ali da coisa, só supervisionava. Ticava. Mas ele não era bom de estoque, né? Não era bom de estoque. Não, quem não era bom de estoque era o Epimeteu. Mas porque aí ele deu todas as características, o Prometeu não percebeu. E aí quem ficou sem nenhuma qualidade? Nós, os homens. Ficamos sem nada. Aí Prometeu falou, puta, que não dá pra ficar assim. Então a gente vai dar pra eles o mais especial dos dons, que é o fogo sagrado. Então ele subiu ao Olimpo, aí as versões mudam da onde ele pegou esse fogo. Mas o que é esse fogo sagrado, né? É a capacidade de pensar, de raciocinar. O fogo está associado ao pensar, ao conhecimento. A gente consegue fazer duas associações nesse momento. A gente consegue falar de um fogo como símbolo, como o Léo está falando, e um fogo objetivo. É a descoberta literal. Ou a manipulação do fogo enquanto instrumento. Enquanto elemento da natureza. Enquanto elemento da natureza que você poderia forjar armas, esquentar seu alimento. Exatamente. E assim por diante. Esse fogo foi roubado dependendo da versão de algum lugar específico. Ou foi de Hefesto, que era quem fazia as ferramentas através do fogo. E era o deus das forjas. Ou ele rouba o fogo de Apolo, que lembra que a gente já falou que Apolo é o deus solar. A essência. Isso, a essência da pessoa, a verdadeira vontade, né? O sol central. Então ele rouba esse fogo e traz esse fogo para os homens. Fazendo dos homens semelhante aos deuses. Não são mais animais, no sentido de não raciocinarem. Então o homem se torna superior a todos os animais. Ele consegue, inclusive, olhar para cima, coisa que os animais, dentro daquela filosofia, não conseguiam fazer. Olhar para cima, olhar as estrelas, fazer essas reverências aos deuses, por exemplo. Exatamente. Então aí o Prometeu dá um dom sagrado para os homens, né? E Zeus se enfurece. Ele fica bravo, Zeus. Fala, mas que história é essa? Quem mandou roubar o fogo aqui de cima? Bom, e aí tem uma outra versão dessa história do fogo. Prometeu e Epimeteu não ficaram a cargo de dar característica para os animais, mas Prometeu faria os homens através do barro, através da terra. Ele seria animado por Hestia, né? Tem imagens dela dando uma borboleta para os homens. A borboleta, para quem lembra do primeiro vídeo desse quadro, é Psique, que é a alma. Então ela dando a alma, ou seja, Prometeu fazia o corpo e depois a alma era inserida. E o homem era completo, ele já tinha o conhecimento, ele já tinha o pensamento, a compreensão das coisas. Mas existia um grande vilão, Zeus. Porque Zeus já tinha tretado com os titãs. E Prometeu, que era um titã, protegia os homens, então Zeus ficava, um titã protegendo os homens, vai saber se esses caras vão se virar contra mim. E sempre pegava, então, alimentos, tentando boicotar os homens. A lenda fala, né, que os homens iam comer os bois e Zeus sempre pegava a melhor parte, deixando as tripas e os ossos para os homens. E aí Prometeu falou, é assim que você vai tratar a minha criação? Eu vou te pregar uma peça. Ele dividiu um boi em dois. Um dos bois ele colocou a parte nobre, a parte comestível, a parte boa, e revestiu com o couro do boi. A outra metade ele colocou os ossos, as tripas, e revestiu com a gordura do boi. Zeus olhou, pesou, viu que uma estava mais pesada que a outra, falou, essa aqui que está mais pesada é o que tem mais carne, a melhor parte. E olha essa gordura aqui, essa carne aqui deve estar uma delícia. Começou a comer e viu que estava comendo as tripas e os ossos. Prometeu conseguiu pegar a melhor parte do boi e levar para os homens. E aí Zeus se enfureceu. Isso. Então, nessa versão, Zeus priva os homens do fogo. Priva do pensamento, da inteligência, da chama sagrada. Tem duas coisas interessantes aí nesse fato. O primeiro é que é daí que começam para os gregos os rituais de sacrifício de animais em nome dos deuses. Na hora de apresentar para os deuses a melhor parte da carne. E a segunda coisa que é muito legal é o seguinte. Como Zeus está privando os homens do fogo, automaticamente Zeus estava privando os homens da melhor parte do alimento do boi. Vamos imaginar o seguinte, quando nossos antepassados caçavam um animal e não tinham fogo ainda, eles não conseguiam cozinhar músculos, algumas partes da carne eram um chiclete para o cara comer. Então eles comiam o que era mais macio.
que eram as vísceras, algumas cartilagens, algumas carnes que ficavam mais perto do osso, que eram mais moles, muito parecido com o que Zeus deixava para os humanos comerem. Quando os humanos começam a dominar o fogo, eles começam a cozinhar a carne. E aí a carne se torna macia para comer, não fica aquele chiclete. Por causa disso, que a nossa mandíbula começou a diminuir e sobrou espaço para a nossa parte superior do crânio aumentar e desenvolver, e a nossa capacidade cerebral também desenvolver. Não só a questão de espaço, mas a proteína foi muito importante para o nosso desenvolvimento enquanto ser humano para ter esse cérebro desse tamanho. Então tem uma ligação mitológica, né? Entre o fato de o fogo, o ato de ter o fogo para cozinhar o alimento também fez com que a nossa sede do pensamento, a nossa sede do fogo ficasse mais desenvolvida. Então foi isso que Prometeu trouxe pra gente. Uma capacidade de conhecer, de raciocinar e de expandir a nossa mente. Então, sem o fogo, que eles já tinham, Prometeu vai até o Olimpo e rouba o fogo. Seja de Hefesto, seja de Apolo, ele rouba e aí Zeus se enfurece. E aí voltamos, as duas versões então se unem, porque aqui o resto acaba sendo mais ou menos a mesma coisa. E aí Zeus fica puto da vida. Então, agora eu vou me vingar dos dois. Dos dois, Epimeteu e Prometeu. Não. Dos dois, Prometeu e humanidade. Ah, tá. Tá bom. Vou me vingar dos dois. Prometeu e a humanidade. Os homens, no caso. Isso. Só tinham homens, isso é legal lembrar. Ainda não tinha mulheres. Então ele virou pro Hefesto e falou assim, por favor. Não deve falar por favor, né? Não, falou, faz aí, o seu coxo. Você vai montar o ser mais atraente para os homens, que eles não consigam se segurar. E que ao mesmo tempo ia trazer a ruína dos homens. Isso. Aí adivinha o que ele criou. Calma, antes. Ele pegou essa criatura, quando depois de pronta, levou pro Olimpo, levou junto aos outros deuses, e cada deus deu uma coisa. Então a Afrodite deu a beleza, a Atena deu a vestimenta, fulana deu um colar. E aí, quando chegou na vez de Hermes, Zeus chegou e falou assim pra Hermes, você vai colocar aí, nesse presente de grego, você vai colocar a mentira e a traição. Porque Hermes, a gente já sabe que ele era o mensageiro dos deuses, mas lidava com essas energias também. Ele também era o patrono dos comerciantes, dos ladrões. É o grande comunicador, ele precisa dessas energias para desempenhar o papel dele. Exatamente, então bota lá nesse ser novo aí a mentira e a traição, e foi assim que nasceu quem? Pandora, a primeira mulher. A primeira mulher foi Pandora. Olha, Pandora significa... sacanagem essa mitologia grega. Pandora significa presente de todos. Prometeu, sabendo que Zeus ia se vingar, virou pro irmão, que era super inteligente, e falou assim, Epimeteu, Zeus vai vir aí com os presentes, não aceita nada. Nunca aceite presente de Zeus. Aí você Prometeu tava vendo lá na frente. Ele não era um vidente tão bom assim. Né? Mas ele já tava imaginando que ia dar ruim. E aí Epimeteu era um cara bem estilo Psique e Orfeu. Era limitado, né? Era uma pessoa limitada. Zeus mandou a Pandora pra Terra. Não, Zeus mandou Hermes trazer a Pandora. Ah, pode crer. Chama o Hermes aí. Hermes, chega aí. Primeiro você põe mentira e traição aqui, tá bom? Agora você vai carregar essa mulher daqui do Olimpo até lá embaixo. O Hermes fala, não é possível. Não tem nada melhor pra fazer, não. Pandora foi com uma caixinha, ou com uma caixa, ou do jeito que você quiser imaginar, nas mãos, como presente de casamento. Fazia parte do presente, a caixa. Ele chegou, então Hermes chegou pra Epimeteu e falou, olha isso aqui, que incrível. É presente. Zeus tá mandando esse presente pra você. É de Zeus! Ai, mas meu irmão falou pra não aceitar um presente, aí o Hermes falou, mas olha bem, aí Epimeteu falou, é verdade. Bom, ele aceitou. Lógico. E na primeira noite, no primeiro instante, deixou ela 5 minutos ali, ela... Nossa, o que será essa caixa? Deve ser um presente incrível. Afinal, foi Zeus que mandou esse presente incrível. Presente dos deuses. E aí ela abriu a caixa. Ela abriu a caixa. Dentro da caixa existiam muitas mazelas, tanto psíquicas, quanto emocionais, mentais. Todas as mazelas do mundo, todos os defeitos, todas as mazelas, as doenças. E até então todo mundo era imortal. A partir do momento que abriu a caixa, os humanos passaram a ser mortais. Isso eu não sabia, não. Sim.
Mas aí ela se assustou. E fechou rapidinho. Fechou rapidinho a caixa. Só ficou uma coisa lá dentro. Que coisa bonita, gente. É a esperança. A esperança, a coisa mais clichê do mundo, né? A esperança é a última que sai da caixa. É a última que morre. É isso. Ou seja, tá tudo aí, mas a gente fica com a esperança. Oh, que legal. Então não acabou o mito por aí, ainda bem. Não, ainda bem. Não só de Epimeteu vive esse mito. Bem, depois de Pandora ter soltado todas as mazelas sobre o mundo, Zeus ainda não estava satisfeito. Prometeu, você vai ficar preso no Monte Cáucaso. No Monte Cáucaso, que fica ali, né, quase na Rússia ali, né? Irã, Geórgia, Rússia, ali, Monte Cáucaso. Ele falou, vou te acorrentar nesse monte, mas não é só isso. Uma águia, durante o dia, vai comer o seu fígado e durante a noite ele vai se regenerar e durante o dia ela vai vir comer, assim, no ciclo eterno, assim pensava Zeus. Exatamente. Só que aí é o seguinte, né? Isso tem uma simbologia legal. O Prometeu acorrentado, ele nada mais é do que o nosso ego preso, né? Aquele ego que não deixa a gente ser essencial, não deixa a gente ser o que a gente foi feito para ser. Então, enquanto ele era o representante de quem trouxe o fogo para a humanidade, a essência para a humanidade, quando ele tá acorrentado, ele tá impedido de fazer isso. E uma águia vem todo dia, come o fígado dele. Para os gregos, o fígado estava muito ligado a questões emocionais, né? A própria espiritualidade tinha mais que isso. Era como se fosse uma das casas do espírito. Isso. Né? O fígado. Quando a águia vinha comer o fígado dele, ela comendo essa potencialidade espiritual, e a águia ia embora e o fígado, como todo mundo sabe, o fígado se regenera. E aí o fígado dele, claro que o Titã se regenerava tipo estilo Wolverine, se regenerava de madrugada e de manhã a águia ia lá e comia mais um pouquinho. E ele ficou nessa agonia um tempão, até que nosso grande herói da mitologia grega, Alcides foi lá e salvou ele. Se você não sabe quem é Alcides, ele também é conhecido pelo nome grego dele, Heracles, ou o nome romano, Hércules. Mas o nome original dele era Alcides. Durma com essa. Quem foi que soltou lá Prometeu? Foi Hércules. Subiu o monte, ou não, eu vou te tirar dessa. E aí Zeus, ele poderia muito bem, tá bom, você soltou, eu prendo de novo, mas Prometeu, fazendo uso da sua... Ele falou assim, olha, existe uma Nereida chamada Tétis, que eu sei que você tá de olho, Zeus, mas saiba que o próximo que der uma funfada nela, o filho vai ser mais poderoso que o pai. Zeus tinha feito isso com o próprio pai, e o próprio pai tinha feito isso com o avô. Com o avô, que era Urano. Então ele ficou com medo que o filho dele, com Tétis, fizesse o mesmo, ou seja, destronasse Zeus do poder e tomasse o poder como novo grande deus ou divindade. E eu queria fazer um adendo, que é fantástico, né? Quando Cronos destrona Urano, Cronos comia os filhos e aí Zeus vai lá e mata o pai, né? Cronos castrou Urano. É verdade. Lembra da história de que Cronos castra Urano e inclusive do sêmen que é despejado da castração nasce Afrodite no mar. Ela nasce da espuma do mar, que é o sêmen de Urano derrubado. Mas olha que louco, Gaia queria dar luz aos filhos, só que Urano não desacoplava dela. E ela não conseguia dar luz. Então ela dentro dela convenceu Cronos a capar o pai para ela poder dar luz aos filhos. Sensacional. Por isso que um dos símbolos de Saturno, ou Cronos, é a foice, que ele é o grande restritor. Os romanos, inclusive, acho que a gente já falou isso, Saturno, ele era o limite do universo conhecido. Era o último planeta que os romanos e os gregos conseguiam enxergar. Então, para eles, ele era o grande restritor do universo. Era ele que mantinha tudo junto e tudo unido. E aí, olha que legal. E ele tem os anéis, né? Outro símbolo de restrição. De algo que está restrito ali em um universo que é o planeta. Muito legal. Muito bom. Mas continuando. Zeus, então, fala, ok, por essa... eu vou te deixar livre, mas sempre preso ao monte. Aí ele fez uma aliança, um anel, e a pedra desse anel era uma pedrinha lá do monte. Puta Miguel, né? Olha, só pra não dizer que eu não sou bravão, né? Mas é engraçado que... você vai com o anel e a pedra. Mas é engraçado que com o surgimento da primeira mulher surge a primeira aliança, né? Existe uma versão, que não é a melhor versão de todas pra gente falar de simbologia, mas voltando pra uma coisa bem prática, enquanto o fogo poderia ser o fogo físico mesmo, o fogo enquanto elemento para se esquentar, para fazer comida, aquilo que a gente acabou de falar,
a mulher viria para fazer o homem trabalhar ainda mais, para forjar não só comida, não só armas, mas para forjar o colar, para forjar um negocinho, então uma joia, um adereço. Isso na versão de um cara chamado Hesíodo. Tem um trabalho chamado Os Trabalhos e os Dias. Era um cara que gostava bastante de mulheres. Pelo visto, muito, né? E a mulher, como a gente já disse algumas vezes, a mulher, geralmente das histórias de uma jornada, ela simboliza o lado feminino do herói. Uhum. E nesse caso ela veio para trazer a ruína, porque ela não estava conectada ao nosso herói. Ela tá lá com o irmão do nosso herói. Mas ela representa justamente o lado, a nossa polaridade feminina desequilibrada. E aí o quanto da gente não tá... Lembra que a gente já falou de casamento alquímico, de equilíbrio de masculino e feminino? O quanto quando a gente não tá com o nosso feminino equilibrado, o quanto isso cria na nossa vida uma série de desgraças e mazelas. E aí a ponto, né, do Prometeu ficar acorrentado, a ponto das desgraças se espalharem pelo mundo. E só quando chega o herói solar, o herói que representa a essência, que é o Hércules na história, aí sim tem um restabelecimento da ordem, e aí é por isso que Prometeu é solto. E é muito legal também fazer uma relação disso com medicinas e tradições terapêuticas antigas. Você tem a doença na acupuntura que é fruto de um desequilíbrio entre yin e yang. Uhum. Ou seja, o princípio masculino e o feminino. Traz todas as mazelas. Então tem gente que acha que a acupuntura é só para uma coisa ou para outra. Não. Tudo, psíquico, físico, mental e espiritual, vem de um desequilíbrio entre yin e yang. Seria mais ou menos uma mesma relação. Muito bem, e assim se deu então a humanidade com homens e mulheres. E a humanidade foi se desenvolvendo. E aí gerou a teoria ou a concepção das 5 idades da humanidade. A primeira idade é a idade do ouro, é a idade onde tudo era perfeito, era quase um Olimpo na Terra. Era tudo incrível, justo, tudo acontecia de forma harmônica. Depois veio a idade da prata, onde algumas coisas se perderam, mas ainda continuava essencialmente bom. Depois veio a idade do bronze, e a inveja começou a aumentar e a justiça começou a cair um pouco mais. Aí foi, na idade do bronze é o início da idade dos heróis, né? Chegamos às idades dos heróis. E aí uma curiosidade que as medalhas de ouro, prata e bronze dos Jogos Olímpicos são baseadas e inspiradas nessas 3 primeiras eras. Olha aí. A idade dos heróis é quando eles apareceram e tentaram fazer alguma coisa pela humanidade, mas também morreram. E a quarta idade é a idade que nós vivemos ainda hoje, que é a idade do ferro, onde tudo é dicotômico, ou seja, tudo é bom ou mal, é PT ou PSDB. É direita ou esquerda, é isso ou é aquilo, não existe um meio termo. É por isso que a gente vive na idade do ferro. Porque enquanto a gente estiver fazendo isso, a gente vai continuar tomando ferro. É isso. É por aí. É por aí. Enquanto a síntese não for feita de forma geral, como um todo, na gente, nas coisas que a gente faz, a gente vai continuar vivendo na idade do ferro e não vai conseguir ser um cara legal, feliz e contente e voltar para a idade do ouro, que seria a quinta idade, o retorno à idade do ouro. Vamos todos juntos para a idade do ouro, fazendo suas sínteses, descobrindo você mesmo, se autoconhecendo. Tá! Bem, e para finalizar, né, esse mito está muito ligado então com a questão do fogo, e sendo o fogo como um símbolo da nossa essência, e ao mesmo tempo o fogo que faz com que a gente pense, com que a gente raciocine, com que a gente tenha uma consciência cada vez mais expandida. Lembrando que expansão de consciência tem a ver com iluminar a consciência. Então esse fogo é um símbolo também dessa iluminação de consciência. Tirar do escuro, tirar das trevas, essa é a ideia. E o quanto, né, a gente ficar preso a sentimentos menores, a coisas viscerais, né, como coisas do fígado, né, que a gente sente no fígado, como essas coisas acorrentam a gente. Como isso aprisiona a nossa capacidade de realizar nossa verdadeira vontade. Certo. Ficaremos por aqui hoje com o mito de Prometeu e Pandora, com o fogo místico, Zeus e suas escapadas. Dessa vez Zeus não escapou. Não, mas ele tentou. Ele queria pegar aquela Nereida da Tétia que Prometeu falou assim: se você for lá, vai dar ruim pra você. Aí ele falou: não, tá bom, dessa vez eu vou ficar quieto. Curte o vídeo se você curtiu também. Se inscreva. Compartilha no Facebook, avisa o pessoal que você conhece, fala dos vídeos do canal pro pessoal.
E a gente se vê semana que vem de novo. Quinta-feira, vídeo normal. Sexta-feira, Mitos e Lendas. A gente se vê lá até sexta. Valeu.